Muito bom dia, de volta notícias do Minuto do Musa aqui, depois de 10 dias que eu estava de férias com a família. Vamos recomeçar aqui. Bom, lembrando que quem gosta desse conteúdo, por favor, compartilhe com as pessoas que possa agregar para que a gente continue isso aqui diariamente, tá? Muito obrigado, recebi muitas notícias, muitas mensagens durante esses dias me pedindo ou perguntando quando que eu voltaria. Então realmente fico muito feliz. Obrigado por todo mundo que me fez essa pergunta ou que está assistindo isso aqui. Bom, vamos lá. Hoje é um dia importante, volto já num dia importante, que é que o Federal Reserve divulga a taxa de juros deles e se eles manterão aqueles níveis de compra de ativos por parte do Banco Central em 120 bilhões de dólares. Ao que tudo indica, mensais, tá? Ao que tudo indica, nada será alterado, mas a discussão aqui é quando eles vão começar a reduzir esse nível de compra, que hoje está novamente em 120 bilhões de dólares mensais. Essa redução é chamada de tapering, ou seja, quando que o Banco Central vai parar de comprar ativos para injetar liquidez e, naturalmente, eles manipulam essas taxas de juros, porque quando eles compram muitos ativos, a taxa de juros deles cai. Na minha opinião, eles ainda vão manter por um bom tempo a taxa de juros inalterada entre 0 e 0,25 que está por lá e esses níveis de compra. Por quê? O Banco Central americano, presidente dele, o Jerome Powell, vem falando que essa inflação é temporária. No meu entender, eu acho que isso faz sentido, porque o que a gente está vivendo é uma inflação de oferta e não de demanda, ou seja, com o Covid quebrou-se a cadeia produtiva e no momento que isso é restabelecido ao longo dos próximos meses, se tudo continuar a reabertura normal, a gente deve ter uma oferta de produtos de volta ou mais próximo à normalidade, isso faz com que os preços comecem a arrefecer. Mas veja, esse é o lado da minha opinião, vamos ver se assim se concretiza. Lembrando que a inflação dos Estados Unidos que saiu no mês de junho está em 4,5% anualizada, tá? Que foi a maior desde setembro de 91, por isso que a questão é, essa inflação era temporária ou não? Indo para o outro lado do mundo, lá na China, continuam as regulações, sempre de quem? Deles, governo central interferindo em absolutamente tudo e causando sempre problemas. Se no curto prazo às vezes causa uma benesse, pode ter certeza que essas interferências lá na frente pagam as suas contas. Bom, o que começou na semana passada foi que o governo central chinês vem interferindo basicamente em ações de tecnologia, no setor imobiliário e principalmente nessa semana em educação privada, em que ele falou que as empresas que oferecem currículo escolar não podem ter lucro, não pode captar dinheiro e não pode fazer IPO. Com isso, empresas listadas nos Estados Unidos caíram mais de 60%. Bilionários perderam mais de um deles, perdeu mais de 15 bilhões da sua fortuna. Enfim, o ponto é que o governo central interferindo sempre traz algum problema, tá? E ainda lá do outro lado do mundo, na Austrália, saiu a inflação no segundo quarter desse ano. 3,8%, lembrando que no primeiro quarto tinha vindo 1,1%. Foi a maior inflação na Austrália desde 2008, tá? E aqui no Brasil também é importante a semana que vem que a gente tem a decisão do Copom. E quando a gente olha a curva de juros futuros negociada na Bolsa, já tem ali uma projeção de que a alta será de 1% do Banco Central, tá? Subiria de 4,25 para 5,25. A gente espera isso na semana que vem. Até porque o IPCA 15 que veio na semana passada mais alto do que o esperado, também pode ser comprometido com a geada e o frio que começa hoje aqui em São Paulo e no Sul, que pode afetar preços, por exemplo, de café, hortaliça, frutas, faz com que ela fique mais caro, vem a inflação aliada à crise hídrica que a gente está vivendo e isso o Banco Central tenha que subir os juros na casa de 1%, mas no meu entender a gente tem que voltar para um patamar de equilíbrio, ou seja, a taxa Selic, os juros muito próximo à inflação. O Brasil não tem sentido ter taxa de juros real, ou seja, taxa de juros nominal menos a inflação negativa, tá? E nas contas externas, em junho, a gente teve um superávit de 2,7 bilhões de dólares, mas a expectativa era um pouco acima de 5 bi. Isso pode estar refletindo já a reforma tributária. Com a tributação de dividendos, as pessoas fazem a remessa lá para fora para evitar impostos, né? Agora, esse é o que eu bato na tecla. O dinheiro sempre encontra uma saída. Por isso não faz sentido tributar grandes fortunas. O ônus é muito maior do que o bônus. As pessoas que têm condições criam estruturas, mandam dinheiro para fora e o que o país arrecada é muito baixo. Portanto, isso é mais um discurso populista, na minha opinião, que não faz sentido nenhum. Mas voltando aqui, essa reforma tributária com tributação de dividendos que o Paulo Guedes não abre mão
para bancar a baixa do IRPJ, fez com que saísse mais dinheiro com essas remessas, já antecipando uma eventual criação desse imposto, tá? E aqui segue agora semana de balanços. Hoje teve Vale, ontem teve a CSN, que teve um lucro de mais de 1000% sobre o segundo trimestre de 2020. Um ótimo dia a todos, muito obrigado pelas mensagens, um forte abraço, uma ótima quarta-feira.